É a história da Raquel, da Bruna, mas também é de milhões de meninas que atravessam os dilemas da entrada na vida adulta, não importa o caminho que sigam. Bruna Surfistinha é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Às vezes eu tenho saudade da vida de antes. Do meu pai, da minha mãe. Até da minha casa eu tenho saudade. Mas eu acho que eu sinto mais falta da família que eu queria ter do que da família que eu tinha de verdade. Eu tenho orgulho de mim. Eu conheci todo tipo de gente. Me permiti ser outra pessoa. Claro que eu fiz muitas escolhas erradas também, mas se não fosse desse jeito, eu nunca teria aprendido a gostar de mim como eu sou. Uma trajetória singular de alguém que queria encontrar a si mesma. A história de Raquel Pacheco, uma menina tímida que se torna a garota de programa mais famosa do Brasil, tinha todos os ingredientes para um sucesso popular. Muito sexo, drogas, gente se divertindo. Mas o que vemos em Bruna Surfistinha tem mais nuances. Uma grande história e uma personagem que lança sobre nós o mistério das escolhas que fazemos, mostrando sem filtro suas delícias e dissabores. Talvez se eu tivesse ficado na casa dos meus pais, a gente tivesse se entendido. A Bruna nem teria existido, só a Raquel. Mas só a Bruna poderia chegar a essa conclusão. Eu converso hoje com a escritora e apresentadora Raquel Pacheco e com o produtor Roberto Berliner. Bem-vindos. Obrigada. Valeu, obrigada por terem vindo. Raquel, você já tinha contado a sua história num blog, no livro e em várias reportagens. Como é que surgiu o convite para ela virar um filme? Surgiu pouco tempo depois do lançamento do livro, do A Severina do Escorpião, que foi em outubro de 2005. E o convite surgiu final de novembro, entre final de novembro e início de dezembro. Então foi muito rápido. Uau. Em janeiro já assinei o contrato com a produtora TV Zero. Então assim, foi... E me pegou totalmente de surpresa, porque eu nunca imaginei que... Primeiro que alguém fosse interessar a ponto de ter um filme sobre a minha história. Assim, para mim já era o máximo ter tido a oportunidade de ter um livro publicado. Mas o filme, para mim, foi uma surpresa muito grande. Que legal, que legal. E, Roberto, o que te deu vontade de contar nessa história? Você tinha lido o livro também? Eu tinha, na verdade, foi o Marcos Baldini que trouxe o projeto. E aí eu estava lá em São Paulo, por algum motivo, ele falou, lê esse livro. Aí eu, enfim, comprei lá no aeroporto e vim lendo. Bom, eu tenho vários motivos, assim, quer dizer, eu acho que um deles é porque, assim, a pessoa responsável pela minha família é toda de estrangeiros. A pessoa que trouxe toda a família do meu pai para o Brasil foi minha tia-avó, que chama Tia Eva. Ela era prostituta. Então, a minha família chegou no Brasil por conta dessa mulher incrível, que depois virou cafetina. Santa Tia Eva. Santa Tia Eva. E ela era uma mulher incrível, mas isso foi escondido da minha família durante anos. Essa história ficou adormecida. Sei. Até o final da vida do meu pai, quando ele me contou, começou a me contar essa história. Então, eu acho que me interessa falar de gente, né? Sim. Essa história veio através do Baldini e a gente achou já que seria um momento legal para falar sobre isso, um momento em que a gente estaria falando de pessoas que em geral não vêm a público, né? Sim. Então, a Raquel fez um trabalho incrível, né? Porque foi um livro, assim, que quebrou vários paradigmas, né? A prostituição é uma coisa que é tratada de uma maneira muito preconceituosa, enfim. E eu acho que o nosso filme tinha muito isso, de trazer, botar em público, botar para o público ver pessoas que, assim, tem um lado muito complexo da prostituição, acho que você talvez pudesse falar melhor sobre isso, mas tem um outro lado incrível, porque nesse mundo as pessoas precisam de afeto, né? E eu acho que tem muito a ver com a Bruna Surfistinha, que muito mais do que uma grande profissional do sexo, ela, para mim, era uma grande profissional do afeto.
lado humano, né? Ela ouvia as pessoas, ela dava esse amor que as pessoas... Sim, estão buscando. Sim. Raquel, quando a gente conta a história de uma vida, assim, num filme, o roteiro geralmente escolhe o que ele quer contar, como é o recorte que ele quer dar para o filme. E a sua história, certamente, me corrija se eu estiver errada, tem também violência, tem exploração, tem machismo, que provavelmente você deve ter vivido. Sim. Como isso foi pensado no roteiro para não ter tanto? Ou em que medida o roteiro apresenta isso? Como é que vocês pensaram isso, vocês roteiristas? Como é que vocês foram... Teve um equilíbrio muito grande, né? Também justamente para não ficar muito pesado, muito agressivo, né? Para quem assiste. E, ao mesmo tempo, tem que mostrar um pouco, porque a maioria das garotas de programa vive, claro, né? Em algum momento, uma agressão verbal que seja. Né? No meu caso, eu nunca vivi uma agressão física, mas verbal foram várias. Então, não tem como falar sobre a prostituição sem falar esses momentos ruins também, sim, né? Sim. Uma das coisas que eu mais achei fundamental mostrar foi a parte do Vintão, que eu nunca tive vergonha de falar, que eu trabalhei no Vintão. E eu achei incrível os roteiristas, o Marcos Baldini, querer mostrar esse momento da minha vida no Vintão, que foram poucos dias, mas foram dias muito intensos. Então, assim, mas pensando numa menina, na época, com 18 anos, no Vintão, foi uma aventura muito grande. Hoje, com o amadurecimento que eu tenho, eu não conseguiria me imaginar no Vintão hoje de jeito nenhum. Mas, por um lado, foi muito bom. E eu acho que isso o filme... mostra muito o luxo e o lixo, sim, né? São ali os dois lados da prostituição. O lado bacana, de festa, de curtição com as amigas e tal. E o lado dolorido, né? Sim. Os amores e as dores de uma garota de programa. O lado humano de uma garota de programa, não apenas com a Débora, né? Com a Bruna, mas com as amigas da Bruna ali no núcleo, né? Das garotas de programa. E com a maioria das mulheres também, né? Sim. Tem uma coisa muito linda que eu acho no filme, que acho que mais pra reta final, quando ela fala que ela só estava conseguindo entender a si mesma depois de Raquel ter sido Bruna. E assim como a vida de todas nós, porque a gente só entende certas coisas que a gente nunca mais vai passar depois de ter passado. É singular isso na história dela, porque é a história dela, mas é a sua história, a história dela, tá bom? Mas é de todas nós também, sim, né? É uma mulher também. Mas hoje eu consigo enxergar muito isso. A Raquel não existiria mais se não houvesse a Bruna, se eu não tivesse dado vida à Bruna. Eu não sei se eu teria a força que a Bruna me trouxe, porque a Bruna me trouxe uma força muito grande dentro de mim. Até mesmo em vários momentos da minha vida, que inclusive recentemente eu saí de um período depressivo, que foi uma fase da minha vida que eu mais assisti o filme, porque o filme, ele me traz uma força. Então, quando o filme acaba, eu respiro, nossa, eu... Fui foda. tive toda a determinação, com 17 anos, eu tive toda a coragem que eu acho que todo mundo tem que ter. Isso é muito lindo que você falou, porque a gente nunca começa, sempre que a gente começa um trabalho, um filme, provavelmente um livro, ou qualquer outro trabalho também, eu acredito que na melhor das hipóteses também, a gente sempre começa de um jeito e termina de outro. E um filme, muito, porque a essência de um filme é trabalhar as emoções. Então a gente sempre começa de um jeito e termina tendo compreendido outras coisas, tendo entendido mais a vida, a gente mesmo, quando a gente faz um filme. No seu caso, você assiste um filme que é sobre a sua história. Sim. Então... eu ia te perguntar isso e você respondeu agora lindamente, assim. O que é que mais mexeu com você quando você acabou de ver o filme? Ver a sua história contada no cinema, assim. O que isso mais te tocou?
Foi, acho que os meus momentos de superação, né? Em vários momentos a gente precisa recomeçar de alguma maneira, se reconstruir, enfim. Eu assistindo o filme e relembrando de tudo que eu passei, isso que me traz força. Não, eu consegui, eu superei, eu consegui parar de tirar cocaína, eu consegui sair do fundo do poço, eu não consegui reconciliar com a minha família até hoje. Né? Eu soube em 2012 que meu pai faleceu, sem haver essa reconciliação, esse encontro. E minha mãe, ela não quis saber de mim. A última vez que eu tentei contato com ela faz 1 ano. E ela deixou muito claro pra mim, segue a sua vida. Mesmo assim, o filme me traz essa força. Sim. Eu acabei sendo garota de programa por uma escolha. E tá tudo certo. Sim. Chega uma hora que você entende que quem não pode compreender não é uma coisa muito que a gente possa fazer por todo mundo. Chega uma hora que essa pessoa também tem a escolha dela, de se ela não pode compreender, assim, a gente sente muito. Sim. Mas é uma limitação que aquela pessoa tem, não é exatamente uma culpa que a gente tem que ficar carregando. Então, a gente vai ficando mais leve também, né? E quando chegou a atriz para fazer, quando a Débora Seco entrou no projeto, vocês estudaram juntas? Ela se preparou com você em conversa? Vocês tiveram essa aproximação para o trabalho? Ela não fez o laboratório comigo, o preparador dela e do preparador do elenco todo foi o Sérgio Pena, que ele fez um trabalho maravilhoso, ele é incrível. E o laboratório delas foi muito forte, foi muito intenso, né? Elas conviveram juntas, moraram juntas durante uma semana. As atrizes ali do... Isso. E já, assim, se despiram, né? Assim, já entraram no personagem de garota de programa, cada uma já ali sabendo quem seria quem. Mas quando a Débora chegou até a mim, foi uma outra grande surpresa. E porque os testes... a fase de teste, né, para Bruna Fichinha demorou bastante tempo. Muita gente fez. Muita, assim, tanto atrizes desconhecidas como atrizes já conhecidas. A gente estava procurando uma menina mais nova para fazer. E a Débora entrou e fez porque ela falou que ia ser ela, entendeu? E ela até iria fazer outra personagem, mas ela convenceu, a gente foi... Muito legal, porque ela entrou e foi um furacão, né? Furacão que dela. legal. Mas então vocês duas nem conversaram sobre... Não, conversamos, sim, mas depois, quando já tinha acabado o laboratório dela. Tá. Quando soube que seria ela, eu fiquei muito feliz. Imagino. E o nosso encontro foi muito forte, porque ela já me olhou com aquela doçura que a Débora tem, aquela força. E ela me olhou de um jeito, assim, como se fosse eu até. Assim, ela entrou dentro de mim naquele momento. Foi muito forte. Nós ficamos apenas nós duas durante um bom tempo conversando. E depois o Sérgio Pena, outras pessoas se envolveram no bate-papo. Mas foi assim, um encontro muito bonito. Pô, tenho certeza. Imagino que pra ela também, né? Porque sim, beber na fonte, assim, é muito rico, né? E olhar no olho, né? Essa pessoa tá viva e ser quase da sua idade. Uma bela experiência mesmo. Roberto, nós temos falado muito aqui nessa temporada da importância do cinema brasileiro, não só em contar as nossas histórias, a gente se vê representado ali, como economicamente também. Um filme como Bruna Surfistinha, que foi a 7ª melhor bilheteria do cinema brasileiro, quer dizer, um filme que as pessoas se interessam em assistir essa história. Queria que você contasse pra gente... se você tem uma ideia de quantos impostos esse filme gerou, quanto ele devolve para o Estado brasileiro, né? O quanto ele injeta o mercado, o quanto ele emprega pessoas. Você tem uma ideia desses números?
Uma ideia. A gente costuma falar que é 400 empregos diretos e indiretos para fazer um longa. Em geral, no set tem 100 pessoas por aí, de equipe técnica, atores e tal. É muita gente que trabalha. Bom, esse filme levou 2.200.000 espectadores para o cinema, fora VOD, fora a carreira em televisão, 20 milhões arrecadados. De bilheteria. De bilheteria. E a gente, um exército de pessoas que trabalham com isso, pensam isso, e esse filme acabou rendendo depois uma série, que a gente fez 4 temporadas, está acabando agora. E eu acho que, assim, economicamente, a nossa atividade é, assim... A gente que já viveu uma era parecida com essa lá no Collor, nós éramos uma indústria pequenininha. Mas naquela época a gente sabia, nós éramos muito pequenos e de uma maneira ou de outra falaram, acabou. Então, quem trabalhava com isso, sei lá, fez as malas, foi para casa. Sim. E aqui não, a gente vive uma situação muito estranha, porque a gente tem uma indústria hoje consolidada, o cinema brasileiro é um cinema forte, reconhecido no mundo inteiro, tanto economicamente quanto na qualidade do que a gente faz. E, de repente, a gente passa a ter um inimigo no poder, um inimigo forte, violento, ignorante. Sim. Então, a gente está vivendo um negócio que é uma situação meio absurda, né? Em que está se estrangulando Nem é uma meio, força. né? Totalmente absurdo. Totalmente. Recentemente a gente teve uma fala do governo querendo falar mal do cinema brasileiro e citando o Bruna Surfistinha como exemplo. Mas a gente teve aí, foi a 7ª melhor bilheteria do cinema brasileiro. Quer dizer, as pessoas querem assistir essa história. Por quê? Bom, eu acho que primeiro fala-se de uma coisa que eu não me lembro se alguém já tinha falado sobre isso no cinema brasileiro, será? Prostituição, assim, de uma maneira tão clara. Acho que falava-se, sim, de sensualidade, do sexo da mulher, me lembro da Dama da Lotação, 7 Gatinhos, mas eu não me lembro de uma coisa específica em relação a isso. E o que eu acho um dos temas mais interessantes do nosso filme é justamente essa coisa da hipocrisia, que eu acho que a gente está vivendo claramente nesse momento. A gente está vivendo a gente está voltando aos anos 60, talvez 50, sei lá, que governo é esse, que tipo de pensamento é esse. A gente está tomando uma cambalhota forçada para trás. Então, a gente está vivendo essa hipocrisia. São esses homens que estão lá em Brasília de novo, que certamente devem frequentar garotas de programa, devem usar isso e falam mal desse tipo de filme. Sem ter visto, né? Porque o Bolsonaro... Mas se ele viu, ele não entendeu. A minha sensação é essa. Também acho que viram, com certeza. Você acha? Mas eles não entenderam. É o Isso reinado que me deixou. eles entenderam. Porque é eles o reinado da hipocrisia. E combatem justamente porque entenderam, eu acho. Ele fala lá, ele fala que o filme é um estímulo e tal, e não tem nada disso, né? E que é um filme de pornô, não é um filme pornô. São cenas muito naturais, são muito... Tem um equilíbrio, uma harmonia muito grande ali. Então, não é nada agressivo, assim, muito... Sexo também não tem. Sim, né? não. Por que esse filme incomodou tanto, né? Eu acho que esse filme fala muito desse momento que a gente está vivendo. E talvez, pelo fato de ver uma menina que passou por esse momento em que ela foi subserviente, precisou passar por isso, ou seja, atender aos caprichos masculinos para até se formar a gente, passar por todo esse sofrimento e então se libertar enquanto mulher e tal. E esse filme revela isso, e essa hipocrisia masculina ao mesmo tempo. Então, talvez isso incomode muito e seja um retrato muito claro desse mundo. E esse incômodo, eu comecei a sentir um incômodo das pessoas hipócritas na época do blog. Porque eu sempre escrevi, modéstia à parte, muito bem. E eu recebia muitas mensagens de pessoas duvidando que eu era realmente garota de programa. No momento que eu não mostrava ainda fotos minhas, que
A Bruna Surfistinha existia apenas por textos. Sei. E eu recebia muitas mensagens. Você deve ser um homem, fingindo ser uma mulher. Eu recebi demais essa mensagem. E, não, você não é garota de programa. Você escreve muito bem. Você demonstra ser muito inteligente para ser uma garota de programa. E foi através dessas mensagens que me deu coragem de mostrar de mostrar a minha cara. Eu sou garota de programa. Eu sou gostosa, eu sou bonita, eu sou jovem e escrevo bem. Sim, e a hipocrisia é muito grande. Até mesmo porque eu sinto mais hipocrisia por parte dos homens héteros, né, do que pelas mulheres. Porque a maioria das mulheres, elas são as que mais me buscam para conversar, para desabafar, porque me enxergam, querendo ou não, como uma amiga, como alguém que fez com que elas tivessem coragem de seguir, não a prostituição, mas seguir a vida delas com coragem. No reinado dos hipócritas, eles continuam trancados, porque bate neles, ou no próprio desejo, independente da história que seja, ou no próprio desejo, ou na própria raiva, no próprio preconceito, e se prefere fazer de conta que aquilo não existe. E acho que é isso, né? Porque eles vão lá, ficam lá entre quatro paredes, e nesse filme a gente entra dentro dessas quatro paredes, né? E, em geral, quem vai para lá são essas pessoas que tentam dizer que isso está errado, né? Pois é. Então, eu acho que o filme tem essa função, né? Bom, para finalizar, eu gostaria que vocês me dissessem qual é a cena preferida de vocês no filme e por quê. Eu não sei se eu vou falar de cena preferida, eu vou falar da Drica, porque a Drica também, além da Débora, a Drica eu acho que ela foi maravilhosa no filme. A Drica é um deslumbre. Então, a chegada da Raquel ali, Sim, na frente daquela cafetina, né, eu acho que foi um momento lindo. Tem experiência? Senta aqui, filhinha. Bonitinho você, hein? Tá certo, queridinho. Eu vou deixar você ficar, hein? Tá certo? A gente vê como é que vai ser o mês, daí a gente assina a tua carteira. O que você acha? Você vai assinar minha carteira? Pra você receber seus benefícios tudo direitinho. Seu fundo de garantia, teu 13º, tua aposentadoria. Brincadeira boba. Bom, o esquema é simples. Cada programa, 1 hora, R$100, 40 seu, 60 da casa. Tá certo? 1 hora, R$100, 40 seu, 60 da casa. Se trocar muita roupa de cama, tem que pagar a lavanderia. Ok? Ok? Ok. Vamos subir para conhecer as meninas. uma das cenas, né, é muito difícil eu dizer a melhor, mas essa cena aqui do Hudson com a Bruna, quando ela sai do hospital e ele demonstra todo aquele amor por ela e ela resolve falar: Meu nome é Raquel. Meu nome é Raquel. Ah, é que uma lindo. cena muito É uma emocionante para mim, porque é o momento que ela se sente à vontade de falar para um homem: eu sou essa pessoa, eu sou a Raquel. Isso é muito legal, sabia? Mas eu queria muito que você tentasse me entender. Quando eu saí da casa dos meus pais, foi pra não depender de ninguém. Pra ter minha vida. Raquel. Meu nome
Meu nome é Raquel. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu adorei a nossa conversa. Eu Prazer também. enorme. Valeu. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.